Amor em forma de profissão. O cuidado e o carinho de quem trabalha por quem já partiu. E hoje a gente volta com o segundo episódio dessa série mostrando um pouquinho do trabalho de quem faz da morte a sua profissão. Mostrando o trabalho, o zelo, o carinho das profissões respeitáveis. Profissões essas que a comunidade espumosense tem tanto respeito e tanta admiração. Hoje nós estamos em frente à funerária Solete, onde nós vamos trazer para vocês um pouquinho do trabalho deles, quando chega uma pessoa até esse local, como ela é tratada, como é preparado o corpo daquele que recentemente partiu. Estivemos no cemitério ao longo dessa semana acompanhando o trabalho de quem realiza as manutenções do cemitério, a manutenção física do cemitério, a exumação e também, claro, toda a parte de zeladoria. E hoje a gente vem até aqui então para mostrar um pouquinho do que acontece ali dentro. Muitas pessoas passam em frente a funerárias, a cemitérios, fazem o sinal da cruz, atravessam a rua, acham que muitas vezes é até sinal de agouro passar em frente a uma funerária, à frente a um cemitério. Mas na verdade aqui dentro o trabalho, o carinho, o respeito é o que predomina quando o assunto é um ente querido, uma pessoa que já partiu. Nós vamos até lá dentro conversar com toda a equipe da funerária Solete, mostrando para vocês um pouco mais dessa profissão tão importante nos dias de hoje. E nós estamos aqui dentro da funerária Solete para conversar com a Nedi e com o Nédio Solete, que são os proprietários aqui da funerária. E conversar um pouquinho sobre como funcionam os trabalhos da funerária, a partir do momento que chega alguma família, chega alguém aqui com uma pessoa que faleceu, quais são os primeiros procedimentos a ser feitos. O nosso internauta, assim como eu também, a gente tem essas dúvidas, como que funciona esse trabalho. Outra reportagem que a gente fez ao longo da semana, junto aos colegas aí do cemitério municipal de Espumoso, eles nos passavam, muitas pessoas acabam achando que é um tabu passar em frente a uma funerária, passar em frente a um cemitério, algumas pessoas atravessam a rua com aquele medo, Deus o livre, passar perto de um caixão, fazem o sinal da cruz quando passam em frente a um cemitério. Mas o intuito dessa matéria é justamente humanizar essa profissão e mostrar o que tem atrás das quatro linhas, como dizem, quais são os trabalhos, os serviços que são realizados aqui. Eu queria agradecer primeiramente vocês de nos receberem, nos aceitarem essa reportagem, onde a gente tem, como volto a dizer, o intuito de trazer à luz as informações e também mostrar o trabalho que é realizado aqui, um trabalho com muito carinho, sempre pensando naquelas pessoas que partiram. Como a gente chegou aqui, no momento que a gente conversava em off, antes de iniciar a nossa reportagem, o que a gente via muito aqui do ambiente é justamente isso, o zelo e o cuidado que se tem por aquele que já partiu. Vou começar contigo, Nedi, falando um pouquinho sobre como é que funciona a partir do momento que a pessoa chega aqui, como uma pessoa que recentemente faleceu. Lembrando que a gente está em frente ao hospital aqui da nossa cidade, ou seja, vocês já devem ter visto muitas coisas, muitas pessoas que batem aqui até de madrugada, muitas vezes naquele desespero de tentar sepultar aquele que recentemente partiu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Não tem horário para quando as pessoas falecem. Elas saem do hospital e vêm até aqui. A primeira coisa que elas têm que fazer, porque mudou muito, tem que vir com a declaração de óbito do hospital para que a gente consiga começar os trâmites normais para fazer a arrumação do corpo aqui na funerária, Então, elas chegam, a gente vê a roupa, vê a urna, vê manto, vê coroa, vê tudo o que as pessoas precisam para que um corpo fique bem arrumadinho e que a gente consiga fazer uma apresentação bonita para as pessoas que vão ao velório ver este corpo lá. Até o trabalho de quem realiza a preparação de um corpo, desde o momento que se escolhe o caixão, a urna, a roupa que vai ser utilizado, é um trabalho bastante antigo. A gente via muito isso, a própria questão da foto pós-mortem que existiu há um tempo atrás, de se embelezar aquele corpo, de ter aquele último registro de quem já partiu. E a funerária não deixa de ser muito nessa linha, porque as pessoas elas vêm aqui, elas querem um caixão bonito, elas querem uma roupa
bonita para o ente querido que partiu, independente da classe social, e a gente viu muito isso aqui dentro da funerária, tem para atender todas as classes conseguem ser bem atendidas aqui. Inclusive, conversávamos antes de iniciar a matéria, muitas vezes a pessoa faleceu indigente, tem aquela questão, né, é feito um pagamento por determinado serviço, por órgão público, né, e vocês acabam sempre colocando até a mais, ou seja, tentando entregar para aquela pessoa que partiu um pouco mais de dignidade. E a gente observou muito isso desde que a gente chegou aqui na funerária, esse cuidado que vocês têm. Um ponto muito importante que a senhora coloca na questão do atestado de óbito, né? Porque a gente já passou, inclusive, né, o meu finado sogro, quando ele faleceu, pegou todos nós de surpresa, foi questão de minutos ali, ele teve um infarto, e a gente não sabe para onde corre, o que vai fazer. Eu tenho que ir no hospital, eu não tenho, como é que eu faço? Eu vou na funerária, como é que procede? E existe essa questão de burocracia, né? O atestado de óbito tem que estar em mãos para conseguir chegar até aqui, né? Na verdade não é um atestado, é uma declaração de óbito assinada pelo médico que sai do hospital, eles trazem até a funerária, a gente faz cópia do documento, porque nós temos que ter a cópia, e com aquele que até 15 dias após eles vão no cartório para fazer o atestado de óbito do seu ente querido, o registro do óbito. Até perguntando aqui pro Nédio, Nédio, uma vez que a pessoa chegou aqui com essa declaração, né, o corpo normalmente fica aqui acredito, no necrotério do hospital, né? Então há essa liberação, vocês vão até o local buscar o corpo, como é que funciona a partir desse momento? Exato, a pessoa chega aqui, daí procura o nosso serviço, né? Então, eles chegarem com essa declaração, a gente vai até o hospital, assina um livro que é de retirada do corpo, né? Tudo muito burocrático. Claro, mudou muita coisa, né? Aí o pessoal do hospital vem e abre o necrotério, só então a gente pode resgatar o corpo, recolher, né? Onde a gente leva para nossa funerária aqui, na sala de preparação. E aí orienta o familiar do que ele tem que fazer, o que precisa. Muitas vezes nem nos cemitérios tem alguma coisa, né? Então a gente já vê negócio de pedreiro, assim, tudo que precisa, na verdade. E a pessoa, sabe, chega aqui numa hora assim que tá totalmente desesperada e a cabeça, né, longe, né, do que aconteceu, né? Então a gente orienta através de perguntas e familiares vão dando informações, né? A gente também passa alguma coisa, então para amenizar um pouquinho e também para organizar. E a gente já tem experiência, o que precisa, o que vai ser feito e tal. Então, no que a gente recolhe o corpo, traz aqui, daí começa a preparação, na verdade, né? Higienização, vestimenta, organização, na urna, tudo, né? Para depois a gente levar, ou seja, aqui ou no interior, da gente carrega tudo que precisa levar, né, para dar uma assistência, pelo menos, para a família, e vai onde for chamado, né? Então, funciona assim. Até, inclusive, a figura do agente funerário, não sei se esse é o termo correto, sempre ela foi vista como aquela figura mais sombria, né? Isso muito pela própria questão da hollywoodiana, né, de ter sempre o agente funerário, aquele cara de preto que está num canto ali meio escuro, aquela pessoa com uma aura meio sombria, né, e a gente vê, acho que todo ser humano ele consegue sentir, algumas pessoas falam que é aquela intuição, mas sentir aquela energia do local, e aqui é uma funerária e é um local muito agradável, né, pelo menos entrando aqui o que a gente percebe é aquela paz, porque aqui é um local em que finda-se um ciclo, né, quem faleceu, e aqui se inicia outro ciclo, né, o ciclo do descanso, o ciclo de passou os problemas, vivemos até aqui, a partir de agora, né, é do outro lado da vida, como a gente vê muitos bordões de filme. Interessante essa questão da preparação, e daqui a pouco a gente vai estar descendo junto ao laboratório para mostrar um pouquinho, conversar com o profissional que faz esse preparativo. Mas o agente funerário, ele é quase um psicólogo também, porque como o Nédio falou, a pessoa chega aqui muitas vezes com a cabeça muito longe, né? E eu acredito que
principalmente quando a vida ela é encurtada muito rápida, como um acidente de carro, um câncer, ou seja, a gente está programado ao quê? Viver até uma certa idade avançada e se falecer muito velho, morreu, viveu bem, né? Mas quando a vida ela é encurtada, eu acho que o sentimento de perda e o psicológico abalado, eu acho que ele é muito maior nesse ponto. Exatamente, se cumprimenta a todos primeiramente, a gente dá o abraço carinhoso que eles estão esperando, porque eles estão muito sofridos, convida para sentar, oferece uma água, um café. Quantos que vêm de longe não comeram nem sequer uma bolacha? Então a gente traz essa pessoa para dentro, dá alguma coisa para comer, dá um café, dá uma água, eles se sentem mais confortados. Daqui a pouco eles já estão bem mais calmos, aí tu consegue conversar, ver aquilo que eles precisam, como é que eles querem fazer, se querem fazer o velório na cidade, se querem fazer em outro local. E tudo isso é coisas que acontecem momento a momento, então tem que ir fazendo devagarinho, para que as pessoas se sintam mais acolhidas. Ou seja, não é só um comércio. Exatamente. Que vocês estão vendendo aqui um item, alguma coisa, né? Vocês têm que ter toda aquela interatividade com a pessoa, porque ela perdeu alguém que ama. Com certeza. E vocês estão aqui não só para vender, mas para prestar um serviço de qualidade. E a gente, eu volto a falar, eu a primeira vez que eu entro numa funerária para fazer uma matéria como essa, e a gente consegue desmistificar muita coisa, mostrando um pouco do ambiente, mostrando um pouco do lugar, conversando com vocês. Uma dúvida que as pessoas nos pedem normalmente também: uma pessoa que faleceu em Birubá, mas em vida, em Birubá, em Espumoso, Tapera, Selva, mas em vida ela disse que queria ser sepultada lá na Serra Gaúcha. Né? Isso é um sonho dessa pessoa. Como é que vocês fazem a partir desse momento? Porque as pessoas elas têm essa dúvida. O meu túmulo no cemitério é meu? Eu paguei por ele? Vai ser meu a vida inteira? Vai ser herdado de família em família? A gaveta ela é um aluguel? Mas e se a pessoa ela não planejou a morte dela, mas tinha um sonho: quero ser enterrado na Serra Gaúcha? Como é que procede a partir disso? A pessoa, depois de ser preparada, vai ser velada aqui, no caso. Se quiser ser velada na localidade onde nasceu, onde conviveu, não tem problema. A gente se prepara e leva até o local. Geralmente lá tem uma funerária na localidade que o agente entrega lá a pessoa, o corpo, né? E a outra funerária vai fazer o resto dos procedimentos todo, que é velar e depois levar para o cemitério e tal. Então caberia nesse exemplo a essa outra funerária que da cidade em que a pessoa sonha em ser sepultada ir atrás, ver a questão do cemitério. Muitas vezes sim. E quando o familiar quer que nós ficamos da assistência, a gente fica também. Já aconteceu muitas vezes a gente pegar aqui, levar numa outra cidade e aí faz toda a parte aí da gente que tem que fazer, assistência e tal, depois leva até o cemitério, né? Que é onde a pessoa deseja ficar. Mas como também, eu falei antes, né? Vela aqui e leva até o local, daí lá tem uma funerária já contratada pela família, a gente só larga o corpo lá e pode retornar. E os outros vão fazer todo o resto do procedimento. Eu até pergunto isso porque, assim como quem está nos assistindo vai ter essa dúvida, é uma dúvida também que eu sempre tive, né? Porque eu acredito que pelo menos em 90% dos casos ninguém planeja a sua morte. Ou seja, a pessoa já saiba que está com câncer terminal, a família já está acompanhando aquilo há muito tempo, já tem uma ideia, já veio a uma funerária, mas tem muita gente que tem a vida encurtada, seja por um acidente. Ontem mesmo a gente viu uma situação aqui na cidade de Birubá, onde uma pedra de um caminhão se soltou, atingiu uma pessoa que estava dirigindo e o rapaz morreu na hora. Ou seja, quem que espera uma situação dessa? E daí, nesse caso, uma família. Como é que faz? Porque as pessoas elas têm essa dúvida, né? Morreu, tu já tá naquela pressão, naquela angústia, e agora ela parte para onde? Ela vai na funerária, ela não tem nenhum túmulo no cemitério, né? Então não se preparou para esse caso. Exato. Vou te contar uma história que aconteceu logo que começou a funerária aqui. Vinha vindo um engenheiro de Porto Alegre e numa curva lá para cima
do Chiquito lá, ele se perdeu, ele não conhecia muito cedo da manhã, e se perdeu e caiu o barranco abaixo e morreu ali. E ele era um engenheiro que ia não sei para onde. Daí os familiares, a funerária foi recolher, porque tu tem o 0800 que te chama, a polícia te chama para te recolher no caso de acidente de qualquer tipo, tu tem que recolher o corpo. Daí tu foi lá, a gente foi lá, recolheu o corpo, trouxe aqui, preparou, porque tem que ir para necropsia nesses casos, né? Os familiares dessa pessoa vieram de lá e eles mesmos acompanharam daqui até Porto Alegre. Porto Alegre eles tinham uma funerária que ia fazer o serviço para eles lá. Então aqui fez toda a tramitação necessária e foi levado a Porto Alegre e entregue para eles lá. O importante é bem dessa forma, né, que a gente está tentando entender, né, como é que funciona esse trâmite. Um ponto também que a senhora colocou, que eu acho muito importante, é essa questão, isso no jornalismo, eu já tive contato com várias funerárias, né, dá um acidente, dá uma morte, né, tá lá a polícia, é chamada a imprensa em alguns casos, né, e aí chega a funerária, né, acompanha a perícia libera o corpo, a funerária faz a remoção dessa pessoa, né? E aí, como a senhora falou na questão do 0800, isso que eu ia lhe perguntar também, como é que funciona isso? Porque a gente sabe que existe crimes, existe acidentes de carro e não vai ser a polícia que vai trazer o corpo na funerária, né? Entra a funerária que tem que ir até o local, tem que resgatar, né? Tem que estar presente junto, independente se muitas vezes é um homicídio que aconteceu e a pessoa está dentro de casa morta há 5, 6 dias. Exato. Já aconteceu muitos casos de pegar pessoas que já estavam falecidas há 4, 5 dias dentro de casa. Então, esse 0800 é o seguinte, tu tem que estar inscrito no sindicato das funerárias em Porto Alegre com toda a tua documentação que eles exigem, inclusive carros não podem ser acima de 15 anos, tem que ser para mais novo que isso. Daí eles, teu nome, tua funerária fica inscrita lá e eles ligam para a polícia, a polícia que comunica à funerária que em tal lugar tem um acidente ou foi achado um corpo, ou qualquer coisa semelhante. Daí a funerária vai até o local e fica aguardando a perícia. Às vezes fica 2, fica 3, fica 4 horas lá, esperando até que a perícia chega. Quando a perícia chega, eles fazem os trâmites deles, aí é liberado para trazer o corpo, vai na delegacia, faz tudo que tem que ser feito, a documentação, e leva para a necropsia. Feito a necrópsia, traz de volta e faz o que tem que ser feito daí. Perfeito, até perguntar para o Nédio aqui, Nédio, a gente sabe que vocês têm uma correria bem grande, né, e para ti, né, eu falo para ti porque o homem consegue carregar até um pouco mais de peso, né, e pelo menos as ocorrências que a gente participou muito, normalmente era um homem de uma funerária, pela questão do peso que tem que ser buscado no local, né, normalmente é um trabalho mais masculino, né, embora a gente saiba, né, que tem mulheres na funerária, isso aí é normal, mas essa questão normalmente é mais masculina. Já pegaram muito serviço durante a madrugada? Como é que é o trabalho de vocês? Às vezes eu acredito que vocês deitam para dormir e de repente o telefone toca 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, e vocês já emendam com um velório no outro dia. Como é que é o trabalho do agente funerário? Olha, nesses 21 anos que nós estamos nessa lida, nós recolhemos gente assim de todo tipo de acidente que tu imaginar. Baleado, esfaqueado, queimado, enforcado, acidentado, afogado. Então, e não teve hora, né? Se eu for ver assim, durante o dia e durante a noite, assim, a gente recolheu, porque não tem hora, né? Sim. Dá o ocorrido lá, a polícia vai lá, faz o BO, liga para Porto Alegre, de lá eles ligam pra gente, da central. No caso, quando tinha outro colega aqui, que era Garcia, ele já fazia anos que estava também nesse 0800. Sim. Então, como eles saíram, a gente comprou dele, ficamos só nós. Agora tem outro colega que abriu também, mas ele só tem 3 anos. E só depois de 5 eles vão começar a recolher. Entendi. Então, automaticamente é só a gente que recolhe, mas nós temos divisas. Até o Rio
Pra cá é nós, pra lá é Itapera. Entendi. Campos Borges nós temos uma divisa também, pra lá é Campos Borges, Mormaço, Soledade, então nós estamos nesse perímetro aí. Tudo muito organizado. Então, se acontecer daqui de Espumoso se acidentar em Porto Alegre, ou Soledade, ou Ibirubá, a outra funerária que vai recolher. Ah, entendi. Então a família nos procura e a gente vai até lá. E era meio complicado uma vez, mas hoje o povo está mais consciente, daí a família quer que a gente faça o serviço. Isso acontecia até brigas, não queriam entregar o corpo e tal, queriam eles fazer o serviço, né? Hoje está mais tranquilo, está todo mundo mais consciente. Aí a gente vai até onde está esse corpo, seja em qualquer cidade, eles repassam pra gente quando não levaram no IML já, né? Sim. Se tiver no IML, a gente chega lá com a papelada que eles já têm em mãos, porque se é aqui, nós que temos que pegar os papéis de pedido de necropsia e tal, da polícia, eles deixam tudo prontinho para nós. E quando é outro, eles já tem na mão também, eles só passa para nós, a gente vai e recolhe. E depois de feito toda a necropsia, a gente traz aqui, prepara e daí leva para onde tiver que levar. E se é daqui, vela aqui. Mas é assim, ó, acidentou seja onde for, que a pessoa é daqui, ou se é de outro lugar, a obrigação nossa é recolher e levar até o IML que está na escala, ou seja, Soledade, o Passo Fundo, Erechim, Cruz Alta aconteceu também. Já outras regiões é mais pro lado de Sobradinha, Santa Cruz, aquela região ali. Mas nós geralmente é para cá. Daí a gente vai, leva o corpo e deixa lá. Sim. E aí um familiar vai trazer uma funerária da localidade dele e pegar o corpo e levar. Existe algum órgão que regulamenta essa questão das funerárias? Como o senhor falou, tem um perímetro que vocês trabalham, né? Daqui até o Rio, enfim, tal lugar, são setores, vamos dizer assim, para quem vai nos entender, né? Como se fosse o Brasil e os seus estados. Cada estado tem ali a sua demarcação. Existe algum órgão que regulamenta isso hoje? É o SESF, é o Sindicato das Funerárias. Estado do Rio Grande do Sul. Isso. Então, lá é tudo regulamentado, leis, tudo coisa que eles criam é repassado para a gente ter uma reunião por ano. Sim. Todos, o pessoal das funerárias, como é que a gente diz? Os gerentes. Associados. Não, os gerentes, geralmente. Os gerentes, os donos. Então, cada funerária vai são convidados a participar e levar toda a documentação. Todo ano tem que estar tudo em dia, com... tudo regularizado. Isso, até a Nedir que faz sempre. Todas as certidões possíveis, todas as certidões que é exigido de estadual, federal, municipal, o que existir de documento eles exigem. Porque até as pessoas elas falam assim que um comércio hoje no centro, uma loja ali de vender, dizia antigamente R$1,99, né? Um pequeno comércio, vamos falar assim, já existe uma burocracia gigante, que dirá uma funerária que trabalha com vidas, né? Até outro dia conversando lá no cemitério, na questão da exumação, em breve a gente vai estar acompanhando uma exumação para mostrar também para vocês como é que é realizado esse trabalho. E um dos colaboradores lá do cemitério, ele nos disse, tudo incorre em crime. Se a gente for fazer uma exumação e deixar um osso faltando e a família der por falta daquele osso, a gente está incorrendo um crime. Se a gente fizer uma exumação antes de 5 anos, a gente incorre em crime. Então eu imagino que deva ser uma pressão ao mesmo tempo trabalhar numa funerária, porque tu está trabalhando com pessoas que faleceram, ou seja, um corpo, né? Tu precisa ter aquele máximo de respeito e, acima de tudo, toda a documentação regularizada. É bem burocrático. Todos os anos chega aquele período ao qual eles vão fazer e nunca é no mesmo lugar. Tu nunca sabe aonde que vai ser a reunião que o sindicato marcou para ti. Geralmente, ultimamente tem sido em Passo Fundo, mas eles fazem toda a regional por aqui. Daí, então, tu tem que levar toda a tua documentação, tudo que eles exigiram, desde carro. Sim. Tanto é que tu não pode levar um carro velho, né? Sim, tem que ser de acordo, e todas as certidões, todas fotos, documentos de carro, tudo que é necessário tem que levar junto lá para eles certificar
Se tá tudo correto, aí eles te emitem um certificado de que tu estava em dia e tu pode continuar recolhendo o corpo. E nós estamos nesse momento numa das áreas mais sensíveis de uma funerária. Uma das áreas mais íntimas de uma funerária, que é justamente o laboratório, onde é preparado o corpo, onde é dado uma, como algumas pessoas falam, uma arrumada no corpo. Algumas pessoas chegam aqui vítimas de acidente ou passaram por alguma doença em que acabou se debilitando e cabe ao laboratório da funerária conseguir entregar, né, o corpo com um pouco mais de vida, vamos falar dessa forma. E aqui o profissional é justamente o Adilson, que é o responsável por todo esse trabalho estético, vamos falar dessa forma, Adilson, né, para até para o pessoal conseguir entender melhor. E aqui chama muita atenção quando a gente entra nesse local. O próprio cheiro do local me remete muito a laboratórios de hospitais. Aquela coisa esterilizada, aquele cheiro de limpeza. Isso é uma coisa que me chamou muito a atenção. Tudo muito limpo, muito organizado. Diferente do que as pessoas muitas vezes, Adilson, pensam que o laboratório, o necrotério é aquela coisa suja, meio medonha, com aquela aparência meio asquerosa. E não, tem que ser tudo bem limpo. Tu nos falava, antes de iniciarmos essa matéria, aqui não tem margem para erro. Aqui tem que ser tudo perfeito. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Como você falou, aqui é a sala de preparo dos corpos, né? Quando a pessoa falece, vem para cá, né? A família nos procura e contrata nosso trabalho e a gente trata o corpo para preparar aqui nessa sala, né? Como você falou, a sala é toda higienizada, o material é todo higienizado depois do trabalho, né? E como a gente falou, aqui não há margem para erro. Aqui, do jeito que o corpo chegar, a gente tem que deixar em perfeito estado para o velório que acontece na capela operatória. Até mostrando um pouquinho para quem está nos acompanhando de casa, então aqui a gente tem, seria cama o nome, né? Uma cama, né? Uma cama, uma mesa, isso, né? O termo correto, uma mesa, onde a gente tem aqui então a parte de baixo, onde tem aqui uma saída, né? De água, temos aqui um ralo, né? Vamos falar dessa forma. Né? Aqui então é posicionado, né? Dividido melhor aqui para conseguir equalizar o peso. Aqui já chama muita atenção onde é colocada a cabeça então da pessoa. E aqui tu começa o teu trabalho, né? Independente, como eu até falei no início, a pessoa chega aqui às vezes debilitada por uma doença, a família quer que pelo menos no momento do sepultamento aquela pessoa esteja mais apresentável, como essa pessoa era quando tinha uma boa saúde. Ou seja, tu tem que preparar e deixar a pessoa em condições apresentáveis. Tu me falava no início, quando a pessoa chega, começa-se os procedimentos e tem a questão da drenagem, não sei se seria esse o termo correto. Sim, Fernando, quando a pessoa chega aqui, né, vem do hospital ou da rua, de um acidente, caso seja isso, né, a gente coloca aqui e aqui na mesa é o preparo, né? Como é que é o preparo de uma pessoa? A gente começa pelo tamponamento, a gente fala, né? Faz a parte de estética dela de logo depois, né? Tem a gente faz a aspiração do corpo, tá? Todos, qualquer pessoa. Depois que a gente montou esse laboratório aqui, ele é um laboratório mais sofisticado. A gente faz a aspiração do corpo, né? No qual é retirado 60, 70% do líquido do corpo da pessoa, que ela fica em bom apresentável, assim, sabe? Ela fica bem apresentada. O rosto fica bem branquinho. Porque às vezes a pessoa chega muito inchada aqui também. Isso, às vezes a pessoa chega inchada, chega preto, né? No caso de um acidente, num infarto, né? A pessoa fica muito, muito preta, a pele muda muito. E aqui, depois da aspiração, volta tudo normal como a pessoa era antes. Como então, se circulasse todo aquele líquido. Essa é a parte estética da preparação do corpo, né? E como eu te falei, aqui então não há margem para erro. Às vezes a gente demora 1h20 para arrumar, às vezes a gente demora 2h30. Depende de cada pessoa e do estado que está o corpo, né? E sempre procurando assim o melhor possível para que a família possa lá no velório fazer tudo
para contentar a família, né? Porque o que a família leva na hora dessa? O que ela tinha antes da pessoa, como é que eles conviviam antes, como é que a pessoa era. Então, aqueles últimos minutos, né? Horas, minutos que eles têm lá com a pessoa, que seja perfeito, né? Uhum. Até tu me mostrava aqui, a gente tem aqui uma máquina, então, né? Sim. Que é onde é feito a drenagem, né? Então, um motor. Aí tem toda a questão do encanamento ali. Uma coisa também muito importante, porque eu já vi me perguntarem isso. Tá, tudo bem, Dilson, é drenado o corpo aqui. Esse líquido é largado dentro de um tanque, dentro de um vaso, é despejado na rua, porque as pessoas têm curiosidade de saber para onde é que vai. E tu me colocava que aqui, inclusive, no chão, a gente consegue acompanhar até pelas saídas aqui, tem todo um processo de purificação também, porque esse líquido ele não pode simplesmente ser largado no ralo, né? Não, Fernando. O líquido vem para a primeira bomba, tá? As bombas de tratamento. Da primeira vai para a segunda, que é essa aqui. Vai para a terceira e vai para a quarta para depois ir para a rua. Para depois ir para o sistema de esgoto de rua, né? Que chega lá já é o Quando chega lá tratado. Já está tudo ele tratado, né? É normal, quando pode largar água lá na rua, vai sair normal. Então, isso aqui exige a exigência, né? É tudo muito burocrático, sanitária, né? Que tem que fazer. Por isso, aí voltamos lá no início, como você falou. Aqui dentro não tem cheiro, né? O ambiente é um ambiente de trabalho. Sim, que nem eu falei, o cheiro aqui me lembra muito um laboratório de um hospital. Um laboratório normal, né? É só com uma sala de preparação, mas é um laboratório. Tem todo o material que a gente precisa, está todo aqui dentro, né? Então, é mais ou menos por aí, assim, o nosso trabalho aqui dentro. Porque, como a gente falou, cada um faz alguma coisa aqui, né? Nós somos em 6, a minha parte é essa aqui. É preparar o corpo para o velório e para que a família receba lá para o velório o melhor possível. De uma forma digna, né? Aqui a gente tem, então, um aparelho até para conseguir levantar, acredito, né? Pelo peso, muitas vezes. Às vezes, quando a pessoa é pesada, né? A gente não pode levantar, aí a gente levanta aqui no aparelho, assim, né? Até aqui a gente vê, né, sabonete líquido, álcool em gel, aqui atrás também tudo muito organizado, né? Sim. Aqui é os produtos que tu utiliza na parte estética, né? Ó. As pinças, as agulhas, as tesouras são todas iguais, ó. Como se usasse as agulhas são iguais de um pet shop. Quando você vai fazer uma cirurgia num animal, uma cirurgia num parto no animal, as agulhas e as pinças são todas iguais. Só varia o tamanho. O material que a gente precisa, né? Tem aqui um pouco, né? A maioria é o que a gente usa. Aí tem a prateleira lá que também o que a gente precisa tá aqui dentro, né? Tudo muito organizadinho. Eu não vou abrir aqui para isso, mas aqui já dá para ver, né? Tudo bem organizadinho, que o Dilson vai abrir. E é o que chama muita atenção, é a organização, tudo no seu devido local, tudo no seu devido lugar, né? A gente vê aqui os cotonetes, band-aids, né? Inclusive, Edilson, uma curiosidade que as pessoas têm na questão, antigamente se falava como é que se faz para a pessoa tá dentro do caixão, né? Ela fica com a boca fechada. A gente via muito em filme aquela questão de colocar tampões nos ouvidos. Hoje, pelo que eu acompanhei um pouco antes de a gente conseguir iniciar essa matéria, hoje em dia inclusive até é costurado por dentro para que a boca acabe não abrindo. Está correta essa informação? Assim, Fernando, ó, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, o que acontece? Tem pessoas que vem com a boca aberta, mas a gente faz a massagem normal, vai massageando, ela volta para o lugar. Então não há necessidade de tu dar o ponto, né? Sobre o tamponamento, às vezes, isso aí depende de cada profissional. Cada um trabalha de um jeito, né? Cada funerária trabalha de um jeito. Entendi. Não é uma regra para todos. Eu sou muito exigente. Eu gosto que a coisa flui e a gente faça o trabalho da melhor maneira possível. Eu cuido muito para isso, para não ficar muito aparecendo, não pode, né? E se necessário, que nem falou, se necessário, que a pessoa não consiga, aí dá para fazer o ponto.
procuro não fazer, mas é igual a parte do braço. Às vezes a pessoa chega, né? Aí a gente... Musculatura retraída. Contraído, né? Contraído. Os músculos contraídos, tu vai massageando ele vai pro lugar de volta. Os dedos, né? Às vezes a pessoa vem assim, então tu vai massageando, ele volta pro lugar. Ele solta. Então, e é muito... cada um tem um jeito de trabalhar. E como eu falei antes, eu aqui dentro tenho muito respeito pela pessoa que chega aqui. Ela faleceu, mas ela tem lá fora os parentes, né, a família. Então, assim, ó, o que acontece? O que a gente não quer pra gente, não quer pros outros também, né? E como eu te falei, às vezes a guria que trabalha comigo aqui, ela mas podia ser mais. Não, tem que ser perfeito. Para mim, o trabalho tem que ser perfeito. Eu aprendi a trabalhar assim, né? Então, vou continuar assim. Até eu te parabenizo pelo teu profissionalismo. Antes de a gente iniciar essa matéria, a gente estava conversando sobre como é que é o teu trabalho. Tu me falou uma coisa que me chamou muito a atenção, de forma muito positiva. As pessoas muitas vezes elas têm curiosidade, a gente também tem muitas vezes curiosidade. Fulano acabou falecendo, a gente fica pensando, porque a gente lembrava daquela pessoa com vida, a gente fica curioso, mas como é que essa pessoa ficou, o que aconteceu? E uma coisa que tu me falou eu achei muito interessante, inclusive a gente está gravando aqui, a porta aqui de entrada do laboratório ela está fechada, né? E a gente também tem aqui uma segunda porta aqui ao lado. E o que o Adilson nos passava? Que no momento que ele está trabalhando aqui, ele tranca essa porta de entrada e a porta lateral ela fica fechada, mas só tem acesso, né, a Simone, que também trabalha aqui. Ou seja, o que acontece aqui, fica aqui. Porque muitas pessoas, às vezes, eu acredito, Adilson, que devam te procurar, deu um acidente de carro, a pessoa chega, mas Adilson, tu que trabalha lá, como é que essa pessoa ficou? Ela se machucou? E tu me falou uma coisa que eu achei bem interessante, tu disse, não sei. Porque o que acontece fica aqui, ou seja, o respeito que tu tem, embora a pessoa esteja morta, já cumpriu o papel dela nesse plano, vamos falar assim, mas ainda assim, ali naquele corpo, a história houve vida e também tem a família que está lá fora também, né? Essa é a parte que eu chamo de profissionalismo, Fernando. Ética, né? Ética e profissionalismo. Por quê? Porque o que acontece aqui dentro não pode ser comentado lá fora. Exato. Né? Às vezes, algumas pessoas da família querem saber alguma coisa, mas aí a gente particularmente conta para aquela pessoa da família. Não porque é próximo, né? Não precisa sair falando na rua, não precisa, né? Até porque tem muita curiosidade na rua sobre como é trabalhar numa funerária. Né? As pessoas nem imaginam como é que é, às vezes uns imaginam diferente. Né? E aqui na funerária, como é que a gente diz? É um trabalho como qualquer outro trabalho, mas tem uma coisa que é diferencial, e esse a maioria não sabe. Aqui o profissionalismo é o extremo. Aqui não há margem para erro, a gente trabalha no fio da navalha sempre. Tu tem que ter a parte psicológica muito boa, né? Porque aqui é onde a gente tem o primeiro contato com as vítimas. Né? Com a pessoa que faleceu. Aquele contato com a morte, né? Aqui, isso aí. Então, e o que eu faço? O que eu comentei sobre o profissionalismo? Quando a gente sai daqui, vira a chave. Tu sai daqui, saiu porta fora, vira a chave. Esquece o que aconteceu aqui dentro. Tu não pode levar para tua casa o que aconteceu aqui. Tu não pode levar... Eu já cansei de sair daqui do laboratório, a gente sair, toma banho e direto almoçar. Direto tomar um café, direto jantar. Então, assim, vira a chave. O que aconteceu aqui é aqui, não se fala lá fora. Exatamente, até porque, Adilson, eu acredito que já nos teus anos de trabalho tu já pegou desde pessoas novas a pessoas idosas, né, as mais diversas faixas etárias. E eu acredito que assim como qualquer profissional, primeiro que tu é um ser humano, né, pode acontecer aquele momento tu ficar um pouco mais, né, eu vou dizer assim, mais sentimental com a situação, porque, claro, embora haja toda a questão do profissionalismo, mas se tu não souber lidar com isso, como tu falou, tu acaba levando da porta para fora e leva para tua casa. Ou seja, tu tem que ter aquele momento focado, eu acredito que é como um médico, né? Se o médico ele vai deixar o sentimento dele falar alto em função de um acidente de carro, sei lá, de alguma situação, ele não vai conseguir trabalhar. Ele vai deixar aquele sentimento tomar conta.
E aí entra a questão do profissionalismo que tu falou, que é justamente o que está aqui tem que ficar aqui, né? Não dá para levar para fora. É exatamente isso aí. O que mais chama atenção é você preparar uma criança, né? Já pegou esse tipo E isso já, vários, recém-nascido, 4, 5 anos, 10 anos, né? Semana passada, aquela guria de Campos Borges, né? Do acidente lá de Campos Borges, fui eu que preparei aqui. Quantos anos ela tinha? Sim, ela tinha, acho que 9, 8, 9 anos, uma coisa assim. Então, é uma criança, né? Então, aí entra a parte do sentimento, né? Porque a gente também tem filhos em casa. Sim. E eu, no caso dela, tenho uma filha da mesma idade, né? Só que, como a gente falou antes, aqui a gente tem que ser profissional. Sim. Né? Não pode deixar a parte sentimental atrapalhar o teu trabalho. Então, lá fora é outra história, mas aqui dentro é profissional ao extremo. Eu vou te perguntar, para a gente finalizar essa matéria, a gente também gravou com o pessoal do cemitério, coveiros, né, zeladores, e é uma curiosidade que eu acredito que todo mundo tem, quem está em casa. Já teve aquele momento assim de achar que tem uma presença? Eu usei o termo alma penada lá no cemitério, porque o pessoal fala muito isso de cemitério. Inclusive, o pessoal do cemitério nos passou que muita gente não quis trabalhar, trabalhou 1, 2 dias, correu. E eu acredito que na tua área, porque muita gente, eu volto a falar, nem chega perto do momento de um velório, não consegue nem se aproximar de um caixão. Que dirá trabalhar ao profissionalismo, com certeza, mas já teve alguma situação que tu ficou com medo, vamos dizer assim, ou lá no início, quando começou, porque hoje tu tem a postura de um profissional de anos já no serviço, mas um dia tu teve o primeiro trabalho, teve o primeiro contato, como é que foi lidar com isso? Fernando, graças a Deus nunca tive esse problema, assim, eu já fui de noite recolher os corpos assim, de acidente, nunca tive esse problema. Já fui buscar uma pessoa em Carazinho, de madrugada, 4 horas da madrugada, sozinho, chegando lá onde estava para fazer o trabalho que o pessoal de Carazinho fazem, não tinha ninguém para me entregar o corpo, carreguei o cara sozinho. Não tinha ninguém lá? Não tinha ninguém, só tinha ele lá, o cara da funerária de Carazinho me deu a chave, tá lá, o cara pode ir lá recolher. Fui lá, carreguei ele sozinho, tranquilo. Então assim, o que eu acredito? A pessoa falecida, ela faleceu, ela cumpriu o que ela tinha que fazer aqui na Terra. Eu acredito assim que ela não tem nada mais o que... E nunca tive problema com isso. Graças a Deus. É como até o pessoal do cemitério falou, que no cemitério seria bom se realmente tivesse alma penada, assim não teria tanto furto. Aí as almas penadas cuidariam do cemitério, ou seja, quem já partiu dessa, né, como tu falou, não vai estar aqui para ficar assombrando alguma coisa. Isso eu pergunto porque é uma curiosidade, eu acredito, de muita gente, como é que é, mas e aí tem, né, ver alguma coisa. Eu acho que isso faz parte do imaginário popular, é aquela coisa do tabu, né, de como é que deve ser um cemitério à noite. Isso a gente veio trazendo nos últimos dias, mostrando um pouco, humanizando essa profissão, o que há dentro das 4 paredes de uma funerária, dentro dos muros de um cemitério. Há profissionais, há vidas que já foram encerradas aqui no nosso plano terreno, vamos falar assim, e há com certeza o descanso daqueles que agora, como tu falou, cumpriram o seu papel aqui. Deixar para ti as considerações finais, te agradecendo de novo por ter nos recebido, aberto aqui esse espaço, um espaço muito íntimo, vamos falar assim, como tu mesmo falou, aqui entra tu, basicamente você, né? E a gente está tendo o privilégio de vir até aqui gravar uma matéria e mostrar, né, o que é a profissão de quem trabalha numa funerária, quem trabalha no cemitério. Semana que vem vamos acompanhar uma exumação também, mostrando esses trabalhos que as pessoas às vezes não sabem como é que funciona, né? Como eu disse, a gente sabe que se morrer um familiar meu, eu aciono a funerária, mas eu não sei qual o trabalho da funerária, qual o trabalho de quem vai fazer o sepultamento, e graças a vocês hoje a gente consegue levar esse conteúdo para quem está em casa também. É isso aí, Fernando. Que nem nós falamos ali, ó, na verdade é um tabu, né? Porque disso aqui ninguém vai escapar, na verdade. Hoje a gente faz para as famílias, e lá na frente, quem sabe, um dia alguém vai fazer para a família nossa. Então, isso é a parte mais gratificante de trabalhar na funerária. Porque hoje nós estamos prestando serviço para as outras famílias.
e quem sabe um dia eles vão prestar serviço para nossa família. Sim. Eu já precisei disso. Já precisei disso várias vezes. Então eu sei o que é assim, a gratidão que a gente tem pelo pessoal que trabalha na funerária. E o serviço funerário é um trabalho como qualquer outro trabalho. Às vezes é mais como você falou, é mais um tabu, assim, porque aqui, graças a Deus, a gente é um ambiente familiar. A funerária Solete é familiar. Então, isso que é gratificante trabalhar aqui. Aqui as coisas saem perfeitas por causa desse tipo de coisa. É uma funerária família. Exatamente, é o carinho, né, de quem trabalha por quem já partiu. Fernando Cooper, para todos os nossos leitores do Jornal Sentinela, internautas do Clique Espumoso e ouvintes da Rádio Regional Mix, com imagens de Thaisa Ferraz.